Paz do Senhor, meus irmãos. Dados os comentários que houveram durante a semana a respeito do material indicado na aula da EBD sobre como ler a Bíblia ou como interpretar a Bíblia, foram tantas perguntas que eu tive que mandar vários áudios. Era para eu ter feito um vídeo já no mesmo dia, mas eu não imaginei que haveriam tantas perguntas e eu acabei respondendo os irmãos, e mesmo assim talvez seja a dúvida de alguém, né? Tem um comentário bíblico Beacon, que ele é muito bom, ele é excelente também, é da CPAD, são vários volumes. O comentário ele tem uma característica de fazer um tipo de um resumo com aplicações do texto bíblico em estudo. Ele não vai fazer a interpretação de versículo por versículo, aí é outro material. Tem também o comentário, o dicionário bíblico Beacon, o dicionário Vini também, que ele é ótimo, que os irmãos podem estar adquirindo, são obras maravilhosas. O dicionário ele tem uma característica de dar a especificação da palavra, ele não vai ficar categorizando em tópicos, porque isso já é mais uma enciclopédia. E por falar em enciclopédia, a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Russell Norman Champlin é a melhor de todas que eu considero hoje. Ela é 6 volumes, que é a Enciclopédia Bíblica, Teologia e Filosofia. E tem também o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, do mesmo autor, Russell Norman Champlin. Os irmãos não vão se arrepender se adquirir. É caro, eu acho que deve estar ali uns R$800, um pouco mais, mas vale a pena, é um material muito bom. O Antigo Testamento também é bom, ele tem um comentário bom também do mesmo autor. Não é tão bem elaborado quanto o Novo Testamento, mas ele é muito bom. A concordância exaustiva que eu tenho, só tem uma, né? Concordância exaustiva em língua portuguesa, da editora Vida. Ela é muito boa, só que eu estou usando pouco ela. Com o advento da internet, a gente acaba jogando no Google e achando rápido o versículo, às vezes não precisa ir lá na prateleira pegar. Além desses materiais, nós indicamos o livro A Bíblia através dos séculos, do pastor Antônio Gilberto, que é um manual de introdução bíblica, que é excelente também os irmãos adquirirem. E uma pergunta que eu ouço sempre é: qual a melhor versão? Eu sempre digo que não existe a melhor versão. O que existe são várias versões que a gente usa elas juntas para dar um entendimento melhor do texto. Então segue aí a que eu mais uso, que é a NVT, Nova Versão Transformadora, e a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Tem também uma muito boa, que é a Almeida do século XXI, e nós temos a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, sempre examinando uma corrigida 95, uma corrigida mais recente, porque a linguagem corrigida, revista corrigida, ela é mais formal e as outras são mais dinâmicas. Então, eu sempre digo, às vezes não precisa ir lá pegar um dicionário bíblico. Você comparando as versões de Bíblia, você já identifica qual o significado da palavra dentro do texto. E às vezes, como a irmã Jane perguntou, não precisa ler o livro todo para entender o versículo. Às vezes o contexto inicial, que é o contexto que está logo em seguida do texto, ele já dá a entender e já dá a interpretação do texto. Às vezes não precisa ler o capítulo todo. Mas se você não conseguir identificar o assunto ou o sentido real do texto no versículo, leia o contexto logo em seguida, que é o contexto imediato. Se não conseguir, então leia o capítulo todo. Se não conseguir, procure textos paralelos com o mesmo assunto. Se você está lendo 1 Samuel ou, quem sabe, Evangelhos, existe a mesma passagem em outros livros, você pode estar comparando. Sempre comparando as versões, e quando não entender uma palavra, pegar o dicionário para saber o que a palavra significa. E daí depois você consegue interpretar o texto, né? E sempre interpretando para depois aplicar, nunca ao contrário. Porque se você for fazer a aplicação do texto direto, ele vai ficar sem sentido para o autor original. Lembrando que a Bíblia é literal, a gente interpreta ela literal, salvo os momentos em que a gente vê que de fato está ali alegorizada ou usada uma figura de linguagem, e aí o contexto vai sugerir que é uma linguagem, né? Como eu sou a porta, eu sou o caminho, a cidade alta que o cume da cidade batia no céu. Então a gente já vê que ali é uma figura de linguagem, está bem? Seria isso que eu tinha a dizer aos irmãos. Mais alguma dúvida, os irmãos podem me procurar. Um abraço, fiquem todos com Deus.